Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras, senhores que assistem esta sessão. Nós estamos com mais de um ano, o mundo inteiro, sendo assolado pela Covid-19. E eu levantei a voz aqui nos primeiros meses, março e abril de 2020, que lendo alguns cientistas que colocavam que o vírus tinha uma força letal muito grande, vereador Gutenberg, e se espalhava muito rapidamente pelo mundo inteiro. Isso significava que esse vírus não era natural, mas um vírus artificial. E é pena que no Brasil a Covid-19 se tornou bandeira política, não tendo assunto para atacar o governo, então pegaram a Covid-19 e fizeram uma bandeira política. Nós observamos com tristeza a falência circulatória da imprensa nacional, da grande imprensa, quando não toca no assunto do Antony Fauci. E aí a nossa imprensa maranhense também, o jornalista não puxa uma vírgula a respeito do Antony Fauci, que foi o criador do vírus, criou o vírus nos Estados Unidos, se juntou a Bill Gates e encontraram o governo da China para lá produzir em alta escala esse vírus que assola o mundo inteiro. Está escrito lá, é só olhar lá no site do Dr. Belay, que ele mostra tudo. Eis que a imprensa brasileira, só os Estados Unidos, só os senadores dos Estados Unidos correram para cima. Mas a imprensa do mundo inteiro está calada. Porque seu Mark Zuckerberg, dono do Facebook, é um dos sócios dessa empreitada contra a humanidade. Então nós observamos com muita tristeza, todos aqueles que vieram a óbito do Covid, eles não morreram naturalmente, eles foram assassinados. Todos foram assassinados pelo invento do seu Antony Fauci. E nós observamos que está todo mundo calado. Nós somos o único país do mundo que tem uma CPI da Covid. Nenhum país do mundo discute mais isso. Mas discute o vírus que mata o povo no mundo inteiro, que é um vírus feito em laboratório. Então, é dentro desse contexto que nós observamos, e eu disse certa vez aqui, que os governadores do Nordeste e todos os governadores do Brasil dizem, olha, vamos ouvir a ciência, vamos ouvir os cientistas, e eu digo de altivez que esta ciência que acompanhou o vírus nesse Brasil é uma ciência falsa. Os cientistas que deram as suas palavras são cientistas falsos, porque eles não estudaram, eles não se aprofundaram e começaram com falácias e mais falácias. Eis que eles sabiam de cor salteado que se tivesse medicação precoce para o Covid, não tinha morrido esse tanto de gente. O que é que se fez, doutor Gutenberg? A primeira bandeira a levantar contra o tratamento precoce. Porque com o tratamento precoce não teria o efeito que tem o Covid-19. E aí nós estamos aqui em uma encruzilhada. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque o Supremo Tribunal Federal é a favor de todas as regras que estão aí, que matou muita gente. E nós observamos a doutora Emanuele, americana e que trabalha em Angola. Ela diz claramente no seu texto, está na internet para quem quiser olhar. Nesse período atendeu 350 pessoas com Covid, de 20 a 92 anos, com diabetes, com hipertensão. E
nenhum desses vieram a óbito. E ela disse, não foi preciso usar. E as pessoas chegavam cansadas lá. Não foi preciso entubar ninguém. Só a máscara de oxigênio e a medicação. Ela desafiou em Houston os cientistas que provaram o contrário. Ela desafiou, porque esses que provam o contrário, que a medicação precoce não resolve, não são cientistas, são falsos cientistas, de verdade. Portanto, nessa manhã, é preciso aprofundar essa questão, essa discussão. A humanidade está numa encruzilhada, servindo de joguete para alguns ganhar mais dinheiro. A morte do Covid dá muito dinheiro para muitas empresas multinacionais. E dá poder para aqueles que olham para a humanidade com desdém. E aí se encostam na hipocrisia, no populismo. Nós observamos a CPI que tem no Senado. 2 ladrões de carteirinha, as carteiras já estão amarelas de tanto roubar dinheiro público, lá são inquisidores, são autoridades. Que país é esse? E aí é para ver onde estão os roubos, mas não é para olhar o roubo que faz os governadores e os prefeitos. Não, lá é intocável. Nós observamos e olhamos assim. Mas como a CPI, e essa é uma CPI que eu diria do cabaré, porque é uma cabarezada só. Tem 4 senadores que são a favor do Brasil. Olha que nós temos uma senadora maranhense, Elisiane Gama, que dá nojo. Ela não faz uma pergunta que tenha resultado. Ela fica como perua de roda, só falando besteira para um lado e para outro. Na hora que o assunto é sério, ela corre. Outra coisa, nesse país, doutor Gutenberg, os jornalistas de rádio, televisão, escrito, eles é quem sabe combater o Covid, não a classe médica. Vocês observam o absurdo que é isso. É um grande absurdo. E a senadora Elisiane Gama, que é lá do meu bairro, os pais moram lá, e quando eu vejo ela falar a asneira que ela fala, ela precisa estudar mais, pesquisar mais e não fazer feio, porque ela está fazendo muito feio na CPI, a Elisiane Gama. Está prestando um desserviço, porque ela está exatamente para tumultuar. A pessoa está falando, ela vem, atravessa. Eu quero dizer aqui que é a pedagoga da transversalidade. Fica atravessando. Então, pobre Maranhão, quando nós temos uma pessoa que não tem a menor empatia com o povo brasileiro e com o povo maranhense. Então, é difícil, e nós observamos que tudo está na bandeira política, tudo é na politicagem. Aquela CPI não existe mais, porque o pano de fundo rasgou. Já se sabe que o vírus foi produzido em laboratórios. E o que é que o Senado brasileiro faz em função disso? Qual a representação do Senado brasileiro junto à OMS? Nada. Todo mundo calado. E aí nós, que somos vítimas, que temos familiares que morreram, que foram assassinados pelo vírus e assassinados pela corrupção que foi deslavada, principalmente o consórcio do Nordeste, que desviou 45 milhões e não entregou aquilo que deve ser entregue. E aí o que o Supremo Tribunal fez? Não, os governadores do Nordeste vão se quiser. Ora, se eles estão com o rabo lá, presos na corrupção, quem é que vai lá? Então tem que se dizer isso. E essa casa, com seus mais de 400 anos, eis que essa tribuna é a liberdade para o vereador chegar aqui e colocar o seu pensamento, o seu repúdio e dizer que é preciso coragem moral para poder atravessar esse deserto de hipocrisia que tem nesse país. Muito obrigado.